Bem-vindos a esta análise. Hoje, o assunto exige atenção absoluta. Estamos emitindo um alerta médico crítico sobre uma crise biológica totalmente silenciosa, porém devastadora, que atinge quem já passou dos 60 anos. A falência insidiosa do sistema renal. Não há espaço para rodeios aqui. Nosso foco estrito é expor os impactos biológicos severos e os riscos ocultos que ameaçam os rins todos os dias. Preservar a função desses órgãos vitais exige compreensão imediata e, acima de tudo, ação rigorosa. Para entender a dimensão dessa ameaça, precisamos olhar para a biologia básica. O conceito central aqui é a taxa de filtração glomerular. Em termos simples, é a capacidade básica de filtragem dos rins. O fato clínico irrefutável é que essa linha de base biológica muda drasticamente com o tempo. A capacidade de filtração cai a cada década de vida. Então, o sistema renal de alguém com mais de 60 anos torna-se extremamente vulnerável aos danos diários, simplesmente porque o motor, por assim dizer, já não tem aquela mesma força inerente da juventude. A diferença biológica é assustadora. Um sistema renal jovem tem uma resiliência fantástica. Consegue processar toxinas e se recuperar de agressões menores com muita facilidade. Mas depois dos 60, os rins ficam altamente suscetíveis a cicatrizes. Aquilo que o corpo antes processava sem o menor problema, agora deixa uma marca permanente. Exposições tóxicas diárias e pequenos danos vão se acumulando ao longo de décadas e se transformam inexoravelmente em uma falência irreversível de múltiplos órgãos. O envelhecimento simplesmente muda as regras da sobrevivência celular. Nossa análise de hoje vai focar em 4 vetores de ataque biológico que precisam ser neutralizados: o risco circulatório da imobilidade, o perigo oculto dos anti-inflamatórios, o sódio como agressor vascular e o dano metabólico causado pelo açúcar. E, para finalizar, vamos estabelecer um protocolo de proteção médica. Número 1. O risco circulatório da imobilidade. A biologia humana exige movimento. A ausência prolongada de atividade física resulta em um fluxo sanguíneo letárgico. E sem uma circulação vigorosa, o sistema renal literalmente sufoca. Estamos falando de milhões de filtros microscópicos sendo privados de oxigênio vital. E pior ainda, essa estagnação sanguínea age como uma porta de entrada severa para as doenças metabólicas mais letais na terceira idade. Ela precipita o ganho de peso, a obesidade e o aumento crônico da pressão arterial, sobrecarregando órgãos que já estão no limite. Número 2. O perigo oculto dos anti-inflamatórios. O mecanismo bioquímico dessa destruição é muito claro. Os rins dependem de substâncias protetoras chamadas prostaglandinas. A função delas é manter as pequenas artérias renais devidamente abertas. O problema é que os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides bloqueiam agressivamente essas prostaglandinas. Na busca por alívio da dor, esses medicamentos causam uma constrição aguda das vias vasculares do rim. O resultado prático? O órgão sofre asfixia, bloqueando o fluxo de oxigênio e sangue que são indispensáveis para a sobrevivência celular. A gravidade clínica aqui não pode ser subestimada. Analgésicos comuns comprados sem receita, como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco, atuam como verdadeiras toxinas silenciosas ao longo do tempo através do seu mecanismo de restrição do fluxo sanguíneo. O uso crônico dessas substâncias sem supervisão médica rigorosa é absolutamente catastrófico para quem tem mais de 60 anos, gerando cicatrizes irreversíveis nos filtros renais. Alternativas muito mais seguras para o manejo da dor precisam ser exploradas com o médico, incluindo o paracetamol em doses estritas ou abordagens físicas como a fisioterapia. Número 3. Sódio, o agressor vascular. O verdadeiro perigo, preste bem atenção, não está no saleiro em cima da mesa. Como os dados revelam claramente, mais de 75% do sódio consumido está escondido de forma silenciosa nos alimentos ultraprocessados, como sopas enlatadas, molhos e pães. Essa enxurrada invisível de sódio obriga o corpo a reter fluidos de uma maneira muito agressiva. Isso inflama artificial e perigosamente o volume de sangue, fazendo com que a pressão arterial dispare com violência contra as paredes das artérias, provocando microtraumas contínuos. E é exatamente por isso que chegamos a este limite clínico implacável, 1.500 miligramas. Para pacientes na fase de envelhecimento e muito especialmente para aqueles que já lidam com hipertensão, a ingestão diária de sódio jamais deve ultrapassar essa marca. Exceder esse limite biológico significa submeter os vasos renais, que já estão fragilizados pela idade, a um trauma mecânico contínuo. É literalmente destruí-los sob a alta pressão induzida pelo excesso de volume sanguíneo. Número 4.
açúcar e o dano metabólico. O termo clínico exato para isso é nefropatia diabética. E a realidade biológica por trás desse nome é aterradora. Níveis cronicamente elevados de glicose no sangue não afetam apenas os níveis de energia. Eles alteram de forma permanente a estrutura física dos rins. O excesso de glicose literalmente carameliza e enrijece os delicados filtros renais. Isso provoca danos estruturais irreversíveis. É uma via expressa, direta e sem nenhum retorno para a máquina de diálise. O açúcar orquestra um ataque metabólico massivo e coordenado em múltiplas frentes no corpo envelhecido. Primeiro, ele desencadeia o diabetes tipo 2, esgotando completamente a resposta à insulina. Segundo, ele induz de forma independente a hipertensão. Terceiro, ele age como um incêndio interno, causando uma inflamação crônica de baixo grau que danifica todas as artérias. E quarto, o excesso é convertido em gordura, gerando obesidade e doença hepática gordurosa. É, na verdade, um cerco biológico total. Número 5. Protocolo de proteção médica. Estas não são meras dicas de estilo de vida. Trata-se de um protocolo diário e rigoroso de preservação da vida para quem já passou dos 60. Passo 1. Reativar a circulação de hora em hora. Romper a imobilidade é uma exigência circulatória inegociável para oxigenar os rins. Passo 2. Todo e qualquer alívio da dor deve ser estritamente supervisionado por um médico. Automedicação com anti-inflamatórios tem que parar imediatamente. Passo 3. Identificar e eliminar sem piedade o sódio oculto e os açúcares refinados da dieta diária, o que exige um escrutínio implacável dos rótulos dos alimentos. O aviso da comunidade de nefrologistas, muito bem exemplificado por especialistas como o Dr. Richard Ben, não deixa nenhuma margem para dúvida sobre a natureza completamente silenciosa desse declínio biológico. A doença renal crônica é clinicamente comparada a um ladrão invisível. Ela se instala pouco a pouco ao longo dos anos, acumulando danos sem disparar nenhum alarme de dor, até que a falência sistêmica seja iminente. Conhecer esses vetores de ataque não é só uma recomendação, é a única defesa proativa e consciente possível. A biologia do envelhecimento não perdoa a ignorância, muito menos a negligência contínua. Diante das evidências clínicas incontestáveis que foram apresentadas, a encruzilhada torna-se muito clara. Permitiremos que hábitos diários enraizados destruam silenciosamente o sistema renal humano? Ou o rigor da consciência médica assumirá o controle para proteger os órgãos vitais? A preservação da autonomia biológica nas décadas posteriores depende única e exclusivamente do cumprimento rigoroso dos fatos expostos nesta análise.